Glória a Deus. Oi, som. Glória a Deus. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, porque somente Ele é digno. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, que a Tua palavra, Senhor, que tem poder mais do que qualquer argumento humano possa ter. Que o poder da Tua palavra, Senhor, penetre no mais íntimo do nosso interior. Que Ele possa dividir alma, espírito e o mais profundo dos nossos esconderijos. Opera, Senhor, na necessidade dos todos quantos estão aqui. Faz, Senhor, uma obra memorial. Faz uma obra para que não se esqueça, Senhor, porque Tu és o Deus vivo e poderoso que nós confiamos. Tu és aquele que pode abrir uma porta onde não há porta. Tu és o Deus que pode abrir um caminho onde não há caminho. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus do impossível, Pai. E te louvamos por quem Tu és. E pedimos, Senhor, que Tu venhas operar, Senhor, na nossa vida. Usa o nosso ser, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. E opera, Senhor, em toda a nossa necessidade, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos pela resposta. Amém, Senhor. Podeis sentar, amados. Hoje à noite nós queremos refletir sobre os ensinamentos de Jesus ao apóstolo Paulo. Eu acredito que muitos de nós, se já tem se tiver mais de 10 anos de fé, com certeza sabe isso já com toda a tranquilidade no seu coração. Então não será muita novidade para você. E só para situar, eu sei que aqui tem crentes em Jesus, evangélicos, né? Eu sei que também pode ter outras denominações, ou pode ter católico, pode ter uma outra denominação que não seja evangélica. O que é importante saber é que cada um de nós carregamos na nossa cabeça aquilo que a nossa religião nos ensinou. Nós carregamos na nossa cabeça, no nosso coração, aquilo que a religião disse que era. Então você segue aquele padrão que foi declarado que era. Então, o apóstolo Paulo era um desses homens que ele diz que com 8 anos de idade, ele já foi preparado para o trabalho que ele estava fazendo como um líder religioso naquela época. E ele não tinha nada que mudasse na cabeça dele o fato de que ele estava fazendo alguma coisa errada. O apóstolo Paulo cresceu nessa fé, nessa confiança das leis de Moisés e mergulhou fundo ao ponto de, a Bíblia Sagrada diz que ele foi ao ponto de perseguir pessoas e matar pessoas. Paulo foi esse homem. Então o apóstolo Paulo, quando ele, na história que ele confessa de si mesmo, ele diz: olha, eu lamento, porque eu causei sofrimento e dor para pessoas, e eu sei que até umas morreram, e outros eu até consenti que elas morressem na mão daqueles que as estavam matando. Então, meus amados, Paulo era esse homem assim, um homem que vinha de um conhecimento das coisas de Deus, e ele fazia qualquer coisa para estabelecer aquilo que Deus disse que era. Então, meus amados, o apóstolo Paulo não é ninguém não, mas era o cara mais inteligente, conhecedor da Escritura Sagrada, e diz a Escritura Sagrada que ele foi, inclusive,
ensinado aos pés de Gamaliel, que era um sábio daquela época, e diz a história que Paulo era de uma família rica. Então podia pagar um sábio desse. E as viagens de Paulo, depois que ele se converteu, ele fez viagens caríssimas. Mas como ele era cheio de grana, o apóstolo Paulo estava com tudo na mão, né? Isso que... Então ele tinha na sua cabeça que eu estou fazendo a inteira vontade de Deus, obedecendo todas essas ordenanças que ele me ensinou, eu aprendi, eu estou certo do que estou fazendo. E diz a palavra que um dia ele saiu numa chamada estrada de Damasco, para pedir autorização lá das autoridades para prender mais gente. Para prender mais gente e também matar, se possível for, para tirar da cabeça dessas pessoas que naquela época que Paulo surgiu, os que começaram a crer no nome de Jesus eram chamados os do caminho. Então todo mundo, é do caminho, é de Jesus. Então iam lá e perseguiam aqueles que eram do caminho, que era Cristo. Então, meus amados, Paulo era esse homem devoto. Pense numa pessoa devota. Eu não sei como é você lá na sua religião. Eu sei o que eu sou aqui, na minha religião, não é? No Deus que eu sirvo aqui neste lugar, na minha vida também. Então eu respeito tudo que você tem como fé, eu respeito tudo que você possa guardar no seu coração, e eu não estou aqui para debater essa questão de se você está certo ou errado, se eu é que estou mais certo do que você. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui, olha, para tratar desta palavra que é de Deus. Então, se você acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é sobre isso que nós queremos tratar aqui, em nome de Jesus, amém? Então, os ensinamentos de Jesus ao apóstolo Paulo, para a gente entender que ensinamentos eram esses, Filipenses capítulo 3, versículos 5 a 6, na nova versão transformadora, vou pedir ao irmão Paulo que ajude-nos aí. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz: fui. Como é que Paulo era antes desses ensinamentos de Jesus? Diz que Paulo, antes de ser apóstolo de Cristo, ele era um seguidor da religião judaica, do judaísmo. E ele pertencia à seita dos fariseus. Sabe o que significa? Era uma das seitas mais rigorosas daquela época. Ele não deixava passar nada. Era esse o homem. E quando ele escreve aos irmãos de Filipe, diz assim: fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Esse era o homem. Esse era Paulo. Então, desde 8 anos de idade, foi circuncidado. Ele era de nascimento, ele era israelita e pertencia à tribo de Benjamim. Era um verdadeiro hebreu. Então, foi assim que a história de Paulo começou. Quando ele ia na estrada de Damasco, aí, quando ele ia pedindo autorização, ele foi pedir autorização para que recebesse mais poder para mandar prender os do caminho, que eram os de Cristo. Aí Jesus apareceu para ele naquela estrada. Jesus apareceu de Saulo, 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 Saulo. E aí ele diz: quem és tu, Senhor?
Aí diz: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Ele diz: como? Como é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas eu estou perseguindo quem? Eu sou devoto da minha religião, do judaísmo, sou da seita dos fariseus, da seita mais rigorosa, que não perde nada, nem um tio da lei eu deixo passar. E como é que eu estou te perseguindo? Você está me perseguindo porque você está mexendo com essas pessoas que estão buscando a mim. Você está mexendo com essas pessoas, matando essas pessoas que elas têm algo a ver comigo. E aí ele ficou muito conturbado com aquela palavra de Jesus. E ele ficou meio tonto assim no caminho. E diz a palavra que ele ficou cego. Naquele dia, uma luz muito forte da presença de Jesus veio até ele, ele ficou cego. E diz que ele foi levado para um compartimento lá de uma localidade, e o Senhor Jesus mandou um profeta ir falar com ele. Vai lá, na rua, que se chama Direita, há um homem chamado Saulo, ao nome, ele está orando. E o apelido dele é Saulo. E aí quando chegou lá, o profeta viu que era aquele perseguidor da igreja, e as pessoas ficaram com muito medo. Valeu, obrigado. Ficaram com muito medo. Porque era o homem que mandava matar. E eles, quando viram que era Paulo que estava ali, quem é que vai se meter com esse homem? Como é morrer? Mas o Senhor disse: esse é um vaso meu. Diz para o profeta: põe a mão na cabeça dele, ora por ele, que ele vai ser um vaso muito, muito usado na minha mão. E se tornou. O apóstolo Paulo, você pode pegar no Novo Testamento, se você tiver curiosidade, pegue no Novo Testamento e pegue quantas cartas tem Paulo. É mais de 10 cartas. Deus usou tanto Paulo, que você fica se perguntando, mas como assim? Agora, o mais importante saber é o que ele diz aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 1, que aconteceu algo nessa conversão de Paulo para Jesus. E diz aí o texto, Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele diz: eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Versículo 11, ele diz: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Sabe quem são os gentios? É quem não era judeu. Sabe quem eram os gentios? É que não tinha esperança nenhuma, não se apoiava em fé nenhuma, em promessa nenhuma de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque eles eram de outra nacionalidade. E aí Paulo dizendo, olha, versículo
16. Revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Então eles ficaram muito assustados. Esse cara, isso é no mínimo uma pessoa que está querendo nos enganar. Nesse aí não era aquele perseguidor dos cristãos do caminho? Aí agora está querendo dizer que está do nosso lado. Não, ele está querendo nos enganar. E ficaram assustados com ele. Foi assim que Paulo disse, olha, eu fui confrontado por Cristo. Ele veio até a mim e disse, você não vai mais perseguir os meus vasos, os meus servos. Agora você vai ser um vaso na minha mão. E sabe o que acontece? Dessas mais de 10 cartas que Paulo escreve, ele mistura conhecimento do que ele aprendeu no tempo que ele era fariseu, e com a novidade que Jesus veio trazer, porque ele recebeu o evangelho, uma coisa tão nova, que o apóstolo Paulo, em muitas cartas, ele tentou explicar isso na linguagem bem didática, mas alguns até achavam que era muito complicado de entender o que Paulo está tentando dizer, que é muito novo. Que ensinos o Senhor Jesus passou para a cabeça de Paulo que saculejou ele? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé em Cristo, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Versículo 18 e 19, ele diz: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Foi o que, quando ele recebeu essa mensagem do Evangelho, vai e divulga isso aí, viu, Paulo? Vai e divulga essa verdade. Ele estava sem saber o que fazer, porque ele entendia até então que o que justificava ele era cumprir a lei. Ele estava, mas Senhor, vai, fale que é isso. A justificação é pela fé em mim. A lei não dará justificação dos pecados. Sabe o que é justificação? Você será declarado por Deus sem nenhum pecado. Você será declarado por Deus sem nenhum pecado, se você confiar no que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu por tudo aquilo que você já praticou de hoje para trás e ainda o que vai praticar daqui para frente. Ele morreu por todos esses pecados. E você pode muito bem se esforçar de todo jeito para tentar agradar a Deus, você tenta se justificar, mas
mas você começa a descobrir que não há nada que sane este problema, dessa angústia que traz na alma, que você não consegue atender a Deus, você não consegue satisfazer a ira de Deus que é contra o pecado. Mas o apóstolo Paulo diz, vai e diga para as pessoas, diga de preferência para os gentios, não vá pregar para os judeus, porque seria muito fácil Paulo pregar para os judeus, seria aceito. Vá e leve essa mensagem para os gentios, não tem esperança em Deus, não tem esperança de nada, diga para eles que os pecados deles serão perdoados pelo que eu fiz no Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 23 a 29, ele continua reafirmando essa verdade. A justificação pela fé foi pelo que Jesus fez no Calvário. Gálatas 3, 23 a 29, está aí? Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, não há mais gente, olha aí, não, versículo 28, não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Pois não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele seria honrado pela fé que ele estava demonstrando ter, antes de haver leis, que Abraão é antes da lei, muito tempo atrás. E Deus tinha feito uma promessa, os da fé serão os que serão justificados. E aí o Senhor vem e honra esta palavra e esta promessa. E diz, olha, todo que confiar em Jesus, todo que acreditar no que Jesus fez, isso não tem a ver com qualquer uma religião, mas tem a ver com o que Cristo fez. A rigor, se Jesus fosse pregar sobre a sua religião, sabe qual é a religião que Jesus ia pregar? Dele? O judaísmo. Mas ele não pregou sobre religião. E nem autorizou Paulo a pregar mais sobre judaísmo. E aí você pergunta, então o que significa cristianismo? Você sabe o que quer dizer cristão? Cristão é alguém da mesma identidade de Cristo. É alguém que é a cópia exata. Isso é um cristão. E por causa do nome cristão, aí se denominou o cristianismo. Mas Jesus não mandou ensinar cristianismo. Ele mandou ensinar que a justificação seria pela fé nele. E não como estava acontecendo, como Paulo estava entendendo, que a justificação era pelo cumprimento das ordenanças, a lei. E o Senhor fez Paulo mudar radicalmente a sua crença. E fez com que ele anunciasse esse evangelho da graça de Deus. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 4 a 10, também é outro texto que confirma essa verdade. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 10, diz: mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto,
que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Sabe o que é graça aqui? É perdão imerecido. Você não merecia o perdão e também eu não. Mas Ele te perdoou. Mas por que Ele me perdoou? Porque Ele perdoou. Ele teve misericórdia e disse: está perdoado. Você não me deve mais nada. Pelo que meu filho fez na cruz, você não me deve mais nada. Eu aceito o sacrifício dele pelos seus pecados. Versículo 5 diz que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Você recebeu uma dádiva, um presente de Deus, está perdoado. E você pode dizer assim: ah, mas não vai me perdoar não, porque o que eu já fiz de coisa errada, não tem como me perdoar, não é muita coisa errada que eu fiz, é? Pode botar todas as carradas de pecado que você tiver cometido, bota no caminhão, todas as carradas. E quando tiver uns 10 caminhões repletos de pecado, de vários sacos de pecado, aí peça para encostar mais outro caminhão, aí bota mais outra carrada igual de pecados lá. Tem mais pecado aí para botar? Compra outro caminhão. Aí o Senhor diz: crê no que eu fiz na cruz do Calvário, está perdoado. Mas Senhor, eu quero pagar por essas culpas. Está perdoado. A gente não acredita que é assim, mas é isso. Essa é a verdade, essa é a boa notícia das boas novas. Vocês são salvos pela graça, pelo perdão imerecido, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, meus amados, o apóstolo Paulo ficou... Diz a Bíblia Sagrada que Paulo, quando ele se converteu, ele passou 3 anos lá na Arábia. Ele foi lá se recolher e ficou 3 anos lá na região da Arábia. Quando terminou essa reclusão de 3 anos, diz que passado 14 anos é que ele foi ver os irmãos lá de Jerusalém, que estava Pedro lá, estava os outros apóstolos. 14 anos depois, ele foi se comunicar com eles lá. E ele diz: olha, eu recebi este evangelho diretamente de Deus. Como foi que ele recebeu? Na Bíblia não diz, mas ele recebeu por revelação. Foi uma coisa extraordinária demais, porque você, olha, pense comigo, você deve uma dívida absurda aí no banco, você deve. Aí quando um dia você amanhece lá e você vai perguntar: quanto é que está meu saldo aí, esse meu empréstimo? Aí, rapaz, a dívida está alta aqui. Ela vai para a execução. Vamos executar essa dívida aí, porque você não tem como pagar, então a gente vai ter que executar. Mas eu tenho a minha propriedade, eu vou perder, eu dei em garantia de hipoteca. Você vai perder sim, porque vai ser trocada a propriedade pela dívida. Não, mas faça isso não. O que é que eu posso fazer? Esse rapaz, arranje uma pessoa que assuma a sua dívida. Quem é que vai assumir a dívida dos outros, hein? Você conhece alguém que vai assumir a dívida do outro? Pois o banco perdoa. Olha, se você arranjar alguém que assuma a sua dívida, você sai da culpa e ele entra no seu lugar, só que ele entra dando condição para pagar e o banco negocia com ele. Sabe o que Jesus fez?
Ele pegou a dívida que era impagável, que nós tínhamos. E ele simplesmente fez o que fez na cruz. Aí o Senhor, Pai, olhou e disse: eu aceito o sacrifício do meu filho não tem pecado, Jesus nunca pecou, eu aceito o sacrifício da vida pura dele lá no Calvário. Por isso que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário lava você e a mim dos meus pecados todos. Era uma dívida muito grande, mas o Senhor diz: está cancelado o escrito de dívida. Aí o diabo fica maluco, porque o diabo quer que a gente fique triturado pelos nossos pecados, as cargas do nosso pecado. Ele quer que a gente sofra, porque ele vem para matar, roubar e destruir. É isso que o diabo faz. Mas o Senhor disse para Paulo, além de dizer para ele: vá, diga para as pessoas que a justificação é pela fé. Se elas confiarem no que eu fiz, elas obterão o perdão dos seus pecados, das suas dívidas. Agora vai e diga também para elas que a santificação é uma obra direta do Espírito Santo, que eu vou mandar ele morar nas pessoas. Além de o Senhor ter perdoado a nossa dívida, ele ainda mandou o Espírito Santo para morar em mim e você. E a santificação é o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo, veja bem, olha, a justificação é uma coisa que é feita por Deus, em Cristo. A santificação é uma coisa que quem faz é Deus por meio do Espírito Santo, para nos desarraigar do costume do pecado. Então, por isso que você pode, não sei quanto tempo de fé você tem, mas pode acontecer que você fica o tempo todo atazanado por uma perturbação. Eu não consigo me safar dessa loucura de querer pecar, eu quero pecar. Aí o Senhor diz: você já tem o Espírito Santo? Porque todos os que receberam Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor mandou o Espírito Santo morar. E se você tem o Espírito Santo, converse com Ele: Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda. Senhor, me liberta. Senhor, faz algo maior do que eu mesmo. E o Senhor começa a trabalhar na sua vida, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, quebrando as amarras, e você começa a ver que até os vícios desaparecerão da sua vida. E aí você diz: puxa, como é isso? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz essa obra. Romanos capítulo 8, versículo 9 a 14, fala essa verdade aí. Santificação é uma obra direta do Espírito Santo. Veja aí, Romanos capítulo 8. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito Santo lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dessa natureza, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você já é filho de Deus? Louvado seja o seu nome, Senhor. Então a justificação é uma coisa extraordinária. No dia que eu soube que os meus pecados poderiam ser perdoados completamente, eu era uma pessoa muito complicada. Com meus 20 anos, hoje eu vou fazer, nesses próximos dias, aí pela frente, vou fazer
72 anos de idade. Mas quando eu tinha 20, que loucura era a minha vida. Porque eu vivia com grupos de bairro, para fazer arruaça nos bairros dos outros. Era uma loucura a minha vida, eu fazia meu pai e minha mãe sofrer tanto. Mas o Senhor foi tão maravilhoso para comigo. Por isso que eu não desisto de continuar crendo no que Ele fez, porque eu não tenho como escolher. Ele me selou com o seu Espírito e eu não tenho como sair. Agora eu pertenço a Ele e mesmo que eu quisesse sair, agora você está preso. E agora nós somos escravos de Cristo. É a posição mais elevada que um cristão possa ser, é escravos de Cristo. Porque a coisa mais maravilhosa é ser dele. Aleluia. Porque aí a sua vida entra num eixo de soluções. A nossa vida é como um mundo assim, meio tortuoso, vai para um lado, vai para o outro, a vida desordenada, as contas é tudo atravessada, a vida é cheia de problema para decidir, e a gente não tem a quem socorrer e nem pedir conselho. Jesus e o Espírito Santo estão o tempo todo aqui, e você só faz conversar com ele. Senhor, o que é que eu faço aqui nessa situação? Aí ele lhe dá um impulso, uma direção, e você, obrigado, Senhor. Eu não estava pensando nisso. Ele lhe dá a saída. Mas enquanto não chega esse dia maravilhoso que a Bíblia Sagrada diz que Jesus vem buscar todos aqueles que creem pelo arrebatamento, enquanto esse dia não chega, aí a gente fica sofrendo, porque a gente fica, não sei se você tem essa esperança, nós, ao receber Jesus, Ele prometeu que um dia viria nos buscar, tirar-nos daqui. Então, a qualquer momento nós acreditamos que Ele vai vir. Então, enquanto Ele não chega, e a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, em diante, ele diz: da mesma forma que agora somos um homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Jesus tinha contado para Paulo esse segredo maravilhoso. Porque Paulo não sabia dessas coisas, foi revelação de Jesus, direto. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a palavra das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você sabia que tem pessoas que têm medo de pensar em morte? Você sabia disso? Ei, não fala de morte, não fala de morte não. Tem o maior pavor de morte. Sabe por que você tem medo da morte? Porque você ainda não conhece o Senhor da vida. Porque todos que estão revestidos de Jesus, não existe a morte mais. Existe a morte, se eu morrer agora, eu morro fisicamente, mas eu não ficarei prostrado na sepultura. Porque no dia que Jesus vier arrebatar, Ele chama todos para a ressurreição daqueles que confiam nele, amém? Então, se você tem medo da morte, é porque alguma coisa ainda não aconteceu no seu coração por meio de Cristo, porque a Bíblia Sagrada diz que o diabo, ele tinha o poder da morte e do inferno, ele era aquele que causava o temor da morte.
Jesus venceu a morte. Ele sabe que Jesus já venceu a morte. Ele fica maluco, diz, não é possível que eu vou deixar esse vitorioso continuar vencendo. Vai! Você só não vence em Cristo se você não quiser. Mas já está produzida toda a vitória para você. Está produzida toda a vitória em Cristo Jesus. E o que é que nos resta agora, meus irmãos? Ficar nessa expectativa da vida de Jesus e esperando que esse corpo seja tirado daqui, esse corpo que só quer pecar, mas Jesus mandou o Espírito Santo para nos ajudar a vencer as tentações, mas muitas vezes o pecado fica ali rondando. A Bíblia Sagrada diz que o diabo fica rodeando e o pecado fica nos rodeando, querendo voltar ao lugar de domínio. Aí você, muitas vezes, é tentado na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos. E muitas vezes, se você cede, aí, será que eu perdi minha salvação? Escute bem, para você não se enganar. Todos os pecados cometidos, até a data em que você convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, até aquela data, todos os pecados cometidos foram perdoados por Jesus. E todos os pecados cometidos depois dessa data que você aceitou Jesus, esses pecados não lhe condenará mais à vida do inferno, à vida eterna. Não condenarão mais, Jesus já pagou o preço, acabou. E o que é que eu tenho que fazer? Confessá-los, admiti-los que, Senhor, me perdoe, caí. E a Bíblia Sagrada diz que 7 vezes você poderá vir a cair, mas você não vai ficar prostrado, porque o Senhor te levantará, amém? Você pode cair 7 vezes, e 7 para Deus é muita coisa. Mas o que é que resta para nós, enquanto essa caminhada não acaba, né? Eu aguardo Jesus para hoje. Você, para hoje ou para quando? 1 de João, capítulo 2, versículo 1 a 6. 1 de João, capítulo 2, do versículo 1 a 6 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício pelo perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados do mundo, de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Como foi que Jesus viveu, meus irmãos? Ele diz a palavra que ele foi tentado. Olha, nem as tentações que Jesus sofreu, eu ainda passei por elas. Mas ele diz que ele foi tentado de toda sorte. E não caiu. Assim, ele diz, agora você pode viver conforme ele viveu. Mas como? Pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Pedro, quando escreveu na primeira carta, capítulo 2, versículo 21 ao 24, ele diz, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça.
por suas feridas somos curados. Louvado seja o nome de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 1 a 20 diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre eles, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperta, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada. Não procurem entender, mas procurem entender a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Cantem salmos e hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Em tudo dei graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos encerrar? Diz um amém aí para eu encerrar. Então já sei que é para continuar. Nós vamos até 9 horas, tá bom para você? É porque se não disser amém, eu amém, se fosse forte, eu disse que encerra logo. Mas vou encerrar. Qual é a religião que devemos ter? Você pode estar se perguntando, mas eu tenho minha religião, você tem a sua, está tudo certo. Mas qual é a religião que a gente tem que ter? Responda essa pergunta. Jesus é uma religião? Hein? Jesus não é religião. Jesus é um ser, é o Filho de Deus, que nesse momento exato está sentado à direita do Pai. Você sabia que Jesus está lá à direita do Pai, fisicamente, humanamente? Ele já adquiriu um corpo glorificado que permite que ele ultrapasse esse limite e chegue lá na herança eterna, antecipadamente na nossa frente, e está sentado do lado de Deus como ser humano, lhe representando, me representando. Quando você cai, quando você peca, e se você tem ele como seu advogado, ele é seu advogado, aí na hora que você falha e peca e erra, aí diz: Pai, esse aí eu já paguei o preço por ele, perdoa ele, Senhor. E o Pai sabe, o Pai sabe todas as coisas. Mas qual é a religião que devemos ter, hein? Tiago, para finalizar, Tiago 1, versículo 21 a 27. Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 27. Ele diz assim: portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra,
ponha em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. Versículo 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E só consegue isso se tiver o Espírito Santo morando dentro. Só consegue essa vitória se Jesus já estiver lá. Veja, quem conhece aqui impressora 3D? Dê um sinal assim. Muito bem. Sabe que uma impressora 3D pode fazer qualquer coisa? Um carro, uma casa. Você acredita nisso? A impressora 3D ela é poderosa. Sabe o que o Espírito Santo faz para tentar Jesus ser imprimido em nós? Ele começa a trabalhar, imprimir. Tá imprimindo Jesus na nossa alma, na nossa vida. Aí a gente não vai querer, porque a nossa carne quer é pecar. A nossa natureza quer é pecar. Mas o Senhor não desiste. Vou imprimir Jesus em você, vou imprimir. E começa a trabalhar e você vai sentir uma inquietação incrível, que o Espírito Santo não vai se aquietar. Se você pensar que pode servir a Deus e servir ao mundo, você não vai conseguir, porque ou você serve a Deus ou serve ao mundo, e aí você vai sofrer uma grande luta. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito Santo, que são opostos. Mas se você permitir que o Senhor imprima a personalidade de Jesus, o caráter de Jesus, a natureza de Jesus, se você deixar que Ele vá trabalhando, se você não entristecer o Espírito Santo, porque muitas vezes a gente pode estar entristecendo o Espírito Santo manda a gente em uma direção, a gente vai em outra, aí entristece a Ele, Ele fica. Mas se você deixar se guiar pelo Espírito Santo, você vai ver qual é a verdadeira religião que acontece. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, sua dificuldade, e não se deixar corromper pelo mundo. Você não vai se dobrar à vida velha. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28, diz: certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Aí o homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame a seu próximo como a si mesmo. Então, está correto, Jesus diz: faça isso e você viverá. Jesus resumiu em 2 mandamentos, meus amados, toda a lei. Amarás ao Senhor teu Deus. Você ama? Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Toda a tua alma, todo o teu entendimento? Você consegue amar o teu próximo como você se ama? São as 2 leis básicas para agradar a Deus e possuir a vida eterna. Só que na nossa natureza velha não vamos conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Finalmente, Filipenses capítulo 1 e 2. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? Justificação pela fé, santificação por meio do Espírito Santo, viver na expectativa da vida eterna, do arrebatamento.
e tentar imitar Jesus na sua vida. Viva imitando Jesus e peça a ajuda do Espírito Santo para imprimir a vida dele na sua vida. Ele diz, agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. O apóstolo Paulo, ele estava querendo visitar esses irmãos e disse, olha, mesmo que eu não vá, mas quando eu ficar sabendo que vocês estão lutando por aquilo que o Senhor Jesus mandou eu ensinar. Essa palavra não é minha, disse Paulo. Essa palavra é de Jesus. Obedeçam a palavra de Jesus. E eu sempre digo que toda carta escrita, ela tem um lado que é inspirada pelo Espírito de Deus, e você pode ter certeza que muito do que está escrito nas cartas é inspiração do próprio Espírito de Deus. Muitas vezes não vem nem da cabeça do homem que está escrevendo aquilo. Então Deus diretamente tratando com o ser que Ele criou, e eu não sei onde é que você está nessa hora, eu só sei que o tempo está acabando, Jesus está chegando, eu não sei qual é a sua esperança de vida eterna, eu não sei o que representa Jesus para você, eu sei que ele representa para mim, porque Ele me atropelou, Ele mudou a minha vida. E talvez a religião tenha lhe enganado, assim como estava enganando a Paulo. Paulo estava certo que estava na religião, praticando a religião judaica, e Jesus chegou e disse, não é de religião, Paulo, que eu trato de vida, eu trato de coisas de Deus. Vá e anuncie esta verdade, eu perdoo todos que me devem, eu perdoo, e anuncie essa verdade, e explique para eles como é a forma que vai me agradar. E o apóstolo Paulo foi usado. Se você tiver coragem, pega a Bíblia Sagrada, leia ela, as cartas de Paulo, você vai ver, é uma revelação direta de Deus, do coração de Deus para nos ajudar. Você não se definiu ainda na sua vida, mas eu gostaria de lhe ajudar nisso. Gostaria de orar por você, porque eu já estive numa condição de não crer em nada nem em ninguém. Eu não cria, meu pai era evangélico, minha mãe era evangélica, antes eram católicos, e eu odiava meus pais, odiava meus 9 irmãos, e só não morri das loucuras que eu fazia, porque Deus teve misericórdia. Mas a minha vida, quando Jesus entrou nela, uma das coisas que Jesus fez foi, Ele tirou aquela raiva todinha que estava entranhada dentro do meu ser e me ajudou a ir na direção de facilitar a vida das pessoas, fazer da vida delas algo esperançoso, que dá sabor em viver e dá esperança de vida eterna. Então, se você precisa de uma oração especial, não sei qual é a sua condição, o primeiro chamado é esse. Você já entregou a sua vida uma vez para Jesus? Alguma vez você já entregou a sua vida? Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Mas como é que faz? Só diga para Ele, Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti. Se Tu morreste pelos meus pecados, eu aceito. Eu aceito esse sacrifício por mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo é que você uma vez já fez isso, mas deixou para lá. Então, para você é uma reconciliação. Para você é você se reconciliar com Jesus. E pode ser que você esteja no terceiro grupo, você não acredita mais em nada. Os homens só mentem. A igreja é só para ganhar dinheiro. Eu também já criei muito disso aí. Já acreditei muito nessa conversa. Aí você fica desesperançado, não acredita mais em nada. Eu quero lhe dizer que você precisa de ajuda. Jesus é o pastor
que nunca falha. Os pastores da terra todos falham, que são humanos, ainda dependem dessa natureza velha. Mas Jesus é o pastor e bispo da sua alma. E ele pode mostrar para você que ele não falha, ele não arreda o pé e você não vai se decepcionar com Jesus nunca. Vai ser que você não vai entender os caminhos dele todos, mas que ele nunca lhe decepcionará se você continuará crendo nele. Você quer oração? Se é para aceitar Jesus, se você quiser, venha até aqui, nós vamos orar por você. Para aceitar Jesus, né? Quero explicar que aceitar Jesus não significa aceitar a igreja, viu? Algumas pessoas ficam, mas aceitar Jesus significa pertencer a essa igreja? Não disse isso. Aceitar Jesus é algo que o Senhor está no seu coração e batendo. Deixa eu entrar? Deixa eu entrar? Aí você acredita e deixa ele entrar. Pode ser que você nunca mais venha aqui. Mas Jesus